Sejam bem-vindos ao Antimatéria, o programa que vai ajudar vocês a explorarem as dimensões da cultura pop. A gente hoje tem uma pauta um pouquinho diferente, porque inspirado aí nas animações coreanas que já foram lançadas e que fizeram muito sucesso, dessa vez a gente vai fazer o caminho inverso, vai direto para a obra original, que são os manhwas, e só listando os manhwas que estão para virar anime em algum momento aí entre este ano e o próximo, se tudo der certo, né, pessoal? Porque exato. não dá pra saber bem. Não, que às vezes os caras falam assim, vai sair agora em 2025, aí sai em 2027 o negócio. Anime anunciado em 2023 que não apareceu ainda. Então, atrasa, mas o Jeff, na verdade, quer apresentar pra você o novo Solo Leveling. Não, tem isso também, tá? É basicamente isso. Cara, mas assim, vamos ser bem honestos, assim, o Solo Leveling abriu um portão que a gente viu acontecer algumas vezes. Porque, assim, quando alguma coisa faz muito sucesso, é normal em todas as indústrias, mas no anime é muito pior. Porque no anime, quando o negócio faz muito sucesso, você tem 50 clones. Aqui no Brasil, por exemplo, Pokémon fez sucesso, os caras trouxeram Digimon. Sim. Cavaleiros do Zodíaco fez sucesso, os caras trouxeram Shurato, Samurai Troopers e companhia Então, limitada. tipo, é muito normal lá no Japão acontecer isso também. E a gente tem um negócio também, como pontuou o Ander antes da gente começar a gravar, que é o lance do incentivo do governo coreano. Porque o governo coreano, quando quer alguma coisa, os caras vão pesado. Fizeram isso com o K-pop. O K-pop. Fizeram O o K-pop hoje é conhecido porque a Coreia do Sul investiu muito. E jogou online também. Jogo online, ok. Os próprios dramas também, né? O cinema coreano. O cinema coreano foi muito incentivado. Eles querem exportar a cultura deles. E eles estão fazendo um trabalho magnífico. Porque hoje em dia não tem uma pessoa que não conheça um K-drama ou que não goste de algum. E dessa vez o Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul tem um planejamento básico aí de 5 anos para fomentar essa indústria. Então eles vão começar agora, vão terminar em 2030. Eles têm planejamento, eles estimam receber um lucro já a partir do 3º ano, mais ou menos. Mas eles estão com a corda toda, cara. E vão aportar uma grana em um monte de estúdios, então podemos ficar tranquilos que receberemos mais Solos Levelings da vida aí. Isso se não começar porque a gente tem os Webtoon Manhwa virando anime por estúdios japoneses, exatamente. né? Mas você vai ter os estúdios Mas isso se a gente não começar a os ter o estúdios 100% coreano, né? Não, porque sim, o estúdio também. Mir, por exemplo, é um estúdio coreano, né? Sim. É um estúdio que fez a Lenda de Korra, Minhas Aventuras com Superman e o The Witcher e tantos outros aí. A ideia basicamente é 20 bilhões de won investidos aí no primeiro momento. 100 milhões Que é algo em torno aí de 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Mas a captação deles estima 100 milhões de dólares ao longo do período todo. E aí eles querem receber de volta a coisa de eles têm uma renda de 1,1 trilhão de won e querem aumentar essa renda para até o 2030 para 1,9 trilhão. Assim, parece modesto, mas trilhão, tá ligado? Não, mas para eles dinheiro. E outra coisa, animadores coreanos, se vocês olharem encerramentos de animações japonesas, algumas americanas, vocês vão ver um monte. Cara, é só você pegar o Naruto. Qualquer temporada, olha lá. Desde 2002. Desde 2002 só tem coreano, cara. Exatamente. E como o Clayton e o Ander bem falaram, Solo Leveling, obviamente, é a base de comparação aqui. E eu já quero puxar um próximo manhwa. Você tá rindo? Porque quando eu li a primeira vez, eu não aguentei. Apesar de que estou viciado já. Com 2 dias. Eu também. Eu também. O que tem nisso aí? Que raiva. O que tem nessas páginas virtual aí? Que raiva. Que é inspirado em Solo Leveling, os caras lançaram um negócio que gerou muita polêmica, inclusive, no lançamento, que chama Tomb Raider King. E a premissa é igualzinha à do Solo Leveling. Dungeons misteriosas aparecem na Coreia do Sul do nada, arqueólogos começam a investir, eles encontram artefatos que dão poderes especiais. A diferença é que assim, tipo, eles falam que em 2025, que é o ano que a gente tá, começa a aparecer as tumbas, né? Que eles falam, não é nem dungeons, eles só chamam de tumbas. Exatamente. E aí elas vêm fisicamente pro nosso mundo, não é tipo os caras entram num portal e vão pro outro lugar. Elas estão aqui mesmo. Tem tumbas que aparece, sei lá, uma pirâmide maia no meio de Seul, aparece, sabe? Lembra uma mistura de Solo Leveling com o Mag. O Mag aparecia aquelas dungeons no meio da cidade, negócio, os caras entravam lá pra pegar tesouros, sei lá. É mais ou menos isso. Os arqueólogos
as pessoas normais também, né? Começaram Sim. a entrar lá. Que qualquer um pode entrar. É. Não é todo mundo que tem skill pra encontrar o objeto. Pra pegar Mas os quando artefatos encontra, lá dentro, os artefatos dão alguma habilidade extra para os usuários, né? E aí Cara, o que acontece é que em determinado ponto, acho que uns 5, 10 anos depois que essas dungeons começaram a aparecer, o governo... algumas corporações começaram a tomar conta. Começaram a monopolizar. Criaram regras. E aí, aí você não era permitido entrar, né? Não podia mais entrar. E aí apareceram os Tomb Raiders, que eram os caras que saqueavam as tumbas, né, ilegalmente. Vendiam, E aí você tem o personagem principal que é igualzinho o Sung Jin-woo. Mas igual. o traço dos manhwas, É igual, todos os protagonistas são todos iguais. Como é Todos. que pode, Todos que cara? eu tô lendo são Mas todos até aí iguais. no Japão só tem Kirito também. É, né? também. Hoje em Então, dia o Japão só tem que... Mas assim, esse anime, ele foi anunciado pelo próprio autor, via X, assim. Tem data pra 2026, mas não tem um dia, uma janela específica. A única janela é o ano, 2026. E vai ser uma produção junto com a Crunch e que a Aniplex vai produzir. A Aniplex abraçou Ah, muito tá pesado abraçando, junto com a exatamente. Crunchyroll. Já tá aí Solo Leveling e Cara, tem outros também, né? Mas, cara, esse negócio é tão descarado, baseado no Solo Leveling, que tipo, acho que até o começo do maluquinho morrendo e voltando e ganhando poder, igual o Solo Leveling, é igual, cara. Não, assim, desculpa, eu cometi uma gafe aqui, eu falei do negócio errado. O Tomb Raider King ele vai ser produzido pelo estúdio IK, que é um estúdio coreano mesmo, que foi responsável pelo Love and Death and Robots da Netflix. sim, Nossa, que também incrível. bom. Eles vão fazer. Eu não sei pra qual emissora vai, tá? Eu falei Crunch, mas é do próximo. E esse próximo que é o que o Clay já tinha me avisado, que eu tava lendo antes, ele leu, acho que você também começou a Também ler, comecei a ler. que é o Omniscient Reader's Viewpoint, ou ORV, Aí. que é o anime, o manhwa do cara que lia uma novel. Parecia que ele era o único cara que lia essa novel. De repente acabou o último capítulo. E ele terminou de ler o capítulo. Uma entidade apareceu no metrô e falou: vou colocar vocês humanos num jogo e quem perder morre. E ninguém acreditou, ele começou a matar uma galera. Aí, meu Deus! Aí ele, pera, isso é a novel que eu tava lendo. Aí ele é o único ser humano da Terra que sabe o que pode acontecer ou como vai acontecer as coisas. E aí ele luta pra mudar o o que vai acontecer. parece horroroso, mas é Mas muito não- legal. é muito bom. E o traço é muito bom. E o cara, pelo menos no começo, ele não parecia o Sun Jin-woo, né? Não. Ele não para. Depois ele fica. Depois fica, Ele né? deixa sobretudo, assim. Não. Porque aí ele escondia, né? Ele tinha vergonha que ele lia novel. Sim. Aí a menina... Porque era uma novel que não era. Eu lembro de ele ler e ele falar assim: pô, eu acho que eu sou o único cara que apoia esse cara. Ainda bem que ele continua a fazer, porque eu gosto de ler. Mas só E ele eu, só devorava, eu. né? Ele Saía o capítulo de- devorava. Mas assim, exatamente. é importante dizer que, tipo, você vê que, tipo, quando ele tem um flashback dele lendo essa novel, você vê que ele tá há anos lendo, acompanhando essa Sim. novel. Quando ele tava na faculdade, aí quando ele conseguiu o primeiro emprego, aí ele ficou verdade, triste. tem tudo isso, Aí ele ficou triste, aí ele ia pro cantinho lá, abria lá o celular e ficava Acompanhava. lendo. E esse sim vai sair pela Aniplex com a Crunchyroll. E esse, até onde eu li, é um pouquinho diferente do Solo Leveling em termos de questão de poder, né? Tipo, como não. Porque é o bem... protagonista é muito mais um estrategista, A né? pegada do que, é diferente, do que Ele um- não vai sair na mão com praticamente Óbvio, ninguém. ele vai ficando mais poderoso, né? Claramente, mas a pegada e a coordenação das coisas é um pouquinho bem diferente do Solo Leveling, que o que me prendeu quando eu tava lendo, porque no mundo de manhwa, a questão de personagens mega Eles overpowers que é uma onde coisa eu muito vou comum. entrar agora, porque esse manhwa de personagem super poderoso, eu já falei aqui no programa, indiquei pro Clay, inclusive, pro Under também, né? Que é o Latina Saga A Jornada do Rei Espadachim. Nossa, Esse é o Isekai que quebra com alguns estereótipos do Isekai e, de certa maneira, transforma um pouco a aventura porque ele tira o protagonismo da galera que vem do outro mundo, os Outworldlers, que eles chamam, os caras que vêm do outro mundo. E aí ele transforma esses caras em vilões, porque esse deus leva uma galera, dá essa guia, né, pra eles, que é o mapinha de joguinho RPG, e fala, vai pra esse mundo, sobrevive, sobe de nível e mata uma deusa, e aí você volta pra sua casa. E o que eles não explicam é que ele tá fazendo isso porque esse deus que trouxe a galera pra lá quer invadir esse mundo, ele precisa matar essas deusas pra entrar e ele meio que coloca os humanos pra fazer isso. Porque ele não pode interagir com as pessoas daquele mundo de forma mais tipo direta. Mortal Kombat. Exatamente. É o Shao Kahn. É É o Shao Kahn. Boa, Clay. tipo Mortal Kombat E aí você coreano. tem o protagonista, que é o Ryu Hanbin, que ele é trazido pra esse mundo, mas a guia dele tem um bug. Porque eles são obrigados a fazer um tutorial, né? Passar 5 níveis nesse tutorial, que é uma montanha
tipo um pré-inferno, onde ele tem que matar uns cachorros do mal, subir de nível e ir pro mundo verdadeiro. Só que o dele tava bugado, ele só pode sair desse mundo com nível 5. Toda vez que ele chegava no nível 5, ele resetava pro 1. Só que ele mantinha os status. Da hora que ele saiu de lá, ele saiu level 159. Não, saiu de lá nível 5, mas com os atributos tudo 999. Ele ficou lá 22 anos. Ele saiu gigante, troncudo, forte, e ele só sabe fazer 4 golpes, que é golpe vertical, golpe horizontal e golpe cruzado. É o que precisa. É só o que ele sabe. É tipo o Saitama medieval, só com cabelo. Exatamente o Saitama medieval, E aí a história ela vai do humor escrachado por causa desse poder absurdo, por causa que ele tem que esconder o fato dele ser cara de outro mundo, porque normalmente os caras de outro mundo chegam lá no nível 20 e aí já pegam a guilda, entram numa guilda e vão fazer uma dungeon. Aí agora eles sabem que esses caras de outro mundo, se eles matam humanos lá, eles ganham skill, eles ganham ponto. E aí eles são meio viciados em matar humanos nesse mundo. É uma loucura. E aí todo Outworld que aparece e fala que tá nível 20, vai fazer uma guilda, os caras já, pô, peraí, você consegue ver não sei o quê? Aí já matam ele antes dele conseguir sair de lá. E ele nasceu nível 5, não, você é de boa, vai lá. Só que ele, cara, ele não é de boa. E ele tem essa maldição também, que não é bem uma maldição, mas eu não vou entrar em detalhes. E aos pouquinhos ele vai conhecendo personagens, dragões, outros caras de outro mundo, os 4 heróis lendários daquele lugar. Que provavelmente não dão nem puxeiro pra ele. Ele tem... Não. Não. Não é 100% ele overpower. Tem momentos que ele vai precisar ralar. Nesse é tipo Mushler, assim, sabe? Mushler, legal. Que ele é forte e tal, mas ele tem que dar uma ralada. E aí quando ele precisa treinar, ele treina 2 capítulos e volta. E volta muito monstro, Cara, é incrível. Comédia legal, drama na medida. Tem uma hora que eu achei que ele ia puxar pra um lado mais sério. Eu falei, putz, a arte também é muito bonita. A arte é maravilhosa. E aí, não, ele volta. Toda temporada. Então, eu acho que eu li 4 temporadas, que eu alcancei já, né? E tá em português, dá pra ler também. Tá virando um anime pelo Pierrot. Pierrot, a gente vai ver a cena da Kyuubi, a gente vai ver a cena do monstrão. Não, calma, também, não é assim. A gente vai ver a cena do monstrão do Black Clover. Pierrot é Pierrot. Tomara que não, tomara que seja mais Bleach, tá bom? O Bleach novo, o né, Bleach novo tá lindo. Novo, né? Tá bem lindo. Eu tenho mais um monte aqui pra falar, mas antes a gente vai pra um comercial. Na volta, a gente vai assistir Future Boy Conan. E depois, eu tenho mais uma listinha aqui, tem um aqui que, ó, a gente tá, ó, calejado de assistir. Então, de ler, na verdade. Então sai daí, depois a gente vai. Antimatéria de volta, continuando nossa lista aqui de manhwas que vão virar anime nos próximos anos, nesse ano e no próximo, tá? Não é tantos próximos anos assim. Lembrando, eu quero que você use a hashtag Antimatéria na Cultura lá nas redes sociais que a gente tem. Se você não sabe quais são, usa o QR Code para entrar em contato com a gente e falar algum manhwa que você esteja lendo, porque a gente aqui tá falando só dos que estão virando anime, mas eu sei que o universo manhwa é absurdamente gigantesco e não dá pra gente cobrir tudo, nem um ano de programa, nem só lendo isso. E eu passei um tempo só lendo isso, tá, pessoal? Tipo, é bom, eu também. Mas não. Aí, se você tiver algum, manda pra gente que a gente vai com certeza, vou usar como dica. Leiam o webtoon do Engenheiro Civil. Fala o nome. Só procurar, coloca assim, webtoon Engenheiro Civil, você vai achar. Eu também tô lendo um monte e os que eu tô lendo, nenhum tá pra virar anime ainda. Mas são todos bons, eu imagino. Mas são todos bons. Os caras têm até uma coisa de colocar GIF no quadrinho, cara. É fora de série, assim, é muito legal. Mas, ó, voltando pros manhwas que vão virar anime entre 25 e 26, tem um aqui que eu comecei a ler, parei porque tava muito recente, então eu tinha que acompanhar semanalmente, tava com preguiça. Mas ele é muito legal. Chama The Boxer, que é um mangá de boxe mais puxado pro drama. Tá. Não é um Hajime no Ippo. É um Ashita Joe. Mas com mais violência, bullying e todas essas maldades que os coreanos adoram colocar nas obras deles, né? Coreano, que é basicamente isso. Coreano, pra mim, são especialistas em retratar o pior da humanidade. Nossa, e são mesmo. E esse mangá é meio isso. Esse manhwa é meio isso, né? E, inclusive, ele tem até uma coloração diferente. Ele é muito preto e branco, mas ele trabalha as cores ao redor. Tipo, é pesado. Mas é bem legal. Ele já acabou. Ele é tido como uma das obras completas de maior número de fãs, assim, sabe? Tipo de... Eu acho que pessoas que leem falam bem. Eu acho que você aproveita que acabou e não vai precisar ler um por um, vai dar uma lida nele que vale a pena.
Ele não tem uma data específica pra virar anime, mas ele vai virar anime por um estúdio chamado X-Storm. É um estúdio coreano, novo, tá com mais outros projetos aqui nessa lista também. Legal. Mas esse é um dos que talvez fique muito legal, não sei, porque realmente não vi nada. Outro aqui que é um anime focado, é um manhwa focado no mundo do cultivo de beleza, sabe? A estética Sei. coreana Outra coisa que o coreano é muito bom de absoluta. fazer. Plástico? Não, só essa parte de plástica. skincare também. Maquiagem. Cara, se você chegar lá na Coreia, lá, cara, a quantidade de lojas e pessoas focadas em cuidar da sua beleza, da sua pele e tudo, cara, É um pouco de crítica social. Se você assiste qualquer K-drama, qualquer novela coreana, não tem um capítulo que não tem alguma coisa de maquiagem, protetor solar, hidratante, alguma coisa. Exato. E sabe aquela homogeneidade que você vê em algumas atrizes, em alguns atores, que são meio que tudo igual, basicamente? Com algum Eles brilham. nível Sim, de K-pop. Eles brilham, exatamente. É isso que foca o manhwa True Beauty, que vai virar um anime também. Olha, Não sei curioso. quando, mas tá pra virar aí entre esse ano e o próximo. E ele já tem um live action adaptado pela Netflix. Então dá pra dar uma olhada, se tiver curioso pra ver a história antes de ler o manhwa. Inclusive, a gente devia ter falado com a nossa maquiadora hoje, a Camila, pra gente tudo maquiar. Parece as K-popers. Os K-popper. Tudo, quero Eu não brilhar. A gente, Brilho principalmente, labial, viu, Camila? Quero brilhar da próxima vez. a e gente com não brilhinho. consegue porque já foge do padrão do K-pop que a gente usa barba. Não, mas não tem Ou problema. resquício de Não barba. tem problema, não. Tem Jimin tá de problema. barba agora. Quem? Jimin. O time. Talvez ele vire o novo foco mesmo. Pode ser. Não sabia disso. Novidade aqui. Fofocas com o Cleiton. E agora eu quero falar de um manhwa que a gente leu no começo, não botava fé. Chamamos por muitos anos de One Punch Man coreano. Mas não é que eles chamam, ele é. Ele é. E é maravilhoso. Ele chama Gosu. Que é de mestre, se eu não me engano. É. E, cara, podem falar, tipo, é Cara, incrível. é muito engraçado porque assim ele começa, ele começa muito épico. Porque ele tem um imperador que é tipo o Mao, vilão. o vilãozão do mal que dominou. aquela região por É. muitos e muitos anos. Eu acho que é a Coreia, né? É, na Antiga. Coreia, Ele na Coreia. domina a Coreia inteira e aí ele tem os generais que dominam com mão de ferro cada território, não sei o que lá. Eu acho que eles são 7 generais que ele tem, né? Um Eu negócio não assim. lembro quantos são. Só que aí, quando o cara tá no ápice, que ele tá dominando tudo, vai expandir, vai sair da Coreia, tipo o Gengis Khan assim, os generais vão lá e traem ele e tentam matar esse imperador. Aí esse imperador, ele sobrevive. Isso não é spoiler, tá? Isso aí é a primeira página. sinopse, É a sinopse primeira do negócio, página, é. Ele sobrevive, aí ele pega um moleque pra treinar lá e ele treina um moleque por, sei lá... 5 anos, acho. Não, Só que é mais. dentro de uma caverna. É, O não, moleque mais, muito- acho que são é uns mais? 15 anos, assim, porque É, é tudo criancinha. isso. É. E aí treina ele, só que aí, tipo, antes do mestre... O mestre Falecer. o mestre fala assim, ó, você tá pronto, pode ir, não sei o que lá. Ele se equipa. Aí você vê que o moleque é sinistro, com olho vermelho, assim. Brabo, Brabo, porque cheio o de mestre- lança nas costas, espadas, negócio. Ele fala, agora eu vou matar os caras. E aí quando ele chega lá, acho que são 4 generais. Quando ele chega, não são 7, não são 4. Quando ele chega lá pra matar o general, todos eles estão mortos, morrendo de velhice. Porque ele ficou muito tempo passou treinando. muito tempo. Não tem mais Ele ninguém. quer tem mais isolado. vingança. Aí meio que começa a história, porque Aí o que a gente acaba descobrindo é que esse imperador, ele era imperador porque o cara era um monstro. Ele é um monstro. Ele era um monstro imperador. E aí ele ele transformou dominava num- um estilo de arte marcial que era imbatível. Imbatível. Só conseguiram pegar ele porque ele foi traído mesmo Exato. ali. Pegaram ele na trairagem. E aí esse moleque, ele é um monstro. Só que aí quando a gente acompanha ele, acho que... Aí sim a gente acompanha ele, acho que uns 5 anos depois, 2 anos depois, dele ter saído da caverna. Só que aí ele parou de treinar. Quer dizer, a gente não sabe direito se ele parou de treinar. Ele pode estar treinando mais de boinha. É. Mas ele arrumou um trampo de entregador do restaurante de pãozinho de carne, de Nikuman. E Engordou. deu uma engordadinha. Ele é meio Aí bolinho, ele assim. ficou meio gordinho, assim, e aí... E ele é o entregador, ele é o bonzinho entregador. Ele é um ninguém sabe entregador quem ele é. bonzinho. E aí toda vez. E aí acontece meio que tipo One Punch Man, que os caras olham pro Saitama e falam, ô careca, não sei o que lá. Aham. Aí os caras falam, ô gordinho, não sei o que lá. E aí ele é um monstro, cara. Ele é um moleque, é um monstro. Ele faz tudo É. da forma mais absurda e maravilhosa possível. A geografia da Coreia nunca mais foi a mesma depois desse manhwa. Nossa, não. Nossa, cara. E é mó legal porque, cara, começa a aparecer uns caras lá, eu sou o tigre, não sei o que, lá. E o cara realmente é um monstrão. E o cara acaba com o exército, sei lá. E ele, dá licença, eu tô passando. E aí Ele passa com a caixinha de na comida cabeça, dele. assim, de comida. E o cara, o que você tá fazendo daqui, não sei o que lá? Você daqui, seu não sei o que lá. Aí ele dá um tapa no cara.
cara que ele acabou... começa um incidente quase internacional na região, porque ele bate num cara que tava pra lutar uma guerra e não era pra ele lutar. Aí, mano, aí vem a suposta... Não é a esposa dele, mas é a menina que ele gosta, tal, que é a dona do restaurante. Vai ajudar ele. A dona do restaurante, ela não gosta que ele lute, né? Ela fala assim, não pode lutar. Ele, ai, caramba. Ele, ai, meu Deus, ela não pode saber que eu lutei. Você não pode saber que eu Sakamoto, lutei. né? É igualzinho, Sakamoto. É verdade. Boa. Sakamoto Day. É exatamente isso. Ela fala, não, se você lutar, você vai ficar sem bolinho de carne aí, não sei o que lá, por não sei quanto tempo. Ele, não, ela não pode saber que eu tava lutando. O desespero dele é esse. Ele não tem drama no começo. Depois a história vai se aprofundando, vai mostrando um pouco mais do passado dele. E a gente vai conhecendo coisas que supostamente mudam o clima da história. Mas não é pra sempre, às vezes volta, às vezes vai, mas fica um pouco mais tenso. Mas assim, de forma geral, assim, o Webtoon lá, eu acho que é o manhwa, né? O manhwa. É o manhwa. Ele funciona realmente igual o One Punch Man, cara. Assim, tipo, o foco da história, você é político ali, você conhece quem que é a princesa, quem que são os caras, ele aparece só pra resolver a parada, assim, e as cenas com ele são muito rápidas, assim, e quando ele entra, você sabe que vai ser pra resolver. É igual o Saitama, assim, porque na hora que coloca ele, resolve, cara, então... Não tem história, você tem vários... Tem um draminha que eu acho muito legal, que é fofinho, inclusive, que é o monge que fica fazendo greve de fome, mas ele leva comida escondida pra ele. Aí ele come. Pô, monge, você tá aí há 7 dias sem comer, sai. Não, até vocês resolverem essa briga na cidade, eu vou continuar na minha greve. Então as pessoas ficam preocupadas e fazem as pazes, se aliam de novo. Não, a gente resolveu. Aí ele sai. Só que ele não sai mais magro, ele sai mais gordinho. Mestre, você não tava em greve de fome? O que aconteceu? Não vem ao caso, vamos lá. Aí vai embora. Resolvido. Aí tem família que meio que o pai precisa sair pra trabalhar e é roubado. Aí o personagem principal vê, ele vai atrás, tenta ajudar. Tem uma trama que eu acho que foi logo... Eu parei logo depois disso, que é uma trama com um negócio com espíritos. Né? É verdade, sim. Tem uma maldição. Que é muito engraçado. Que não sei o que lá, ele pá! Só dá um tapão assim, faz só o vento do tapa dele... Os espíritos desaparece, cara. Eu falei, não é possível, cara. Cara, terminou já? Já terminou. Inclusive, teve uma época na produção que eu não lembro se foi o desenhista ou o autor. Teve câncer, né? Lembra disso? Lembro. Que aí deu uma pausa, parou, né? E aí foi quando eu parei. Foi quando eu parei também, porque aí, tipo, eu cansei até onde tinha sido publicado. Eu falei, pô, agora vai demorar, porque o cara tá se tratando. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu com ele. Não sei se ele faleceu ou não sei se ele... Eu também não fui atrás também. Depois, inclusive, até uma pena, porque eu acabei até meio que esquecendo um pouquinho o Gosu, depois que a gente parou. Mas agora que anunciaram, inclusive, nossa, o anime vai ser, ó... Assim, de números... Ele tem mais de 1.4 bilhões de visualizações. Caraca. É insano, cara. Tá no Webtoon, é gratuito, se você agora, tiver uma conta. Dúvida que não reclamar. Que estúdio que vai animar? Adivinha. Você não vai adivinhar nunca. O Fotable. Eu chutei logo. Não. Toei. A Toei? Toei Animation. Nossa. Cara, a Toei Animation tá então, boa, exato. Cara. Vai ser a mesma equipe do Daima. É uma boa equipe. Segundo a explicação, eles não tinham começado ainda porque eles estavam terminando o Daima. Dragon Ball então, Daima. É bem capaz que apareça agora pro ano que vem com o Estúdio N, que é um estúdio de lá, eu acho, e um pouquinho do Mir. O Mir também tá envolvido vai ter suporte, em algumas coisas. Faz suporte. Não, pô, o Kinnikuman, se vocês verem o Kinnikuman recente, que também é a equipe da Toei interna, cara, tá maravilhoso. Você pega qualquer coisa, cara, o Dragon Quest, o Dino Daiboken, o Kinnikuman, Gege no Kitaro e o Daima, foi os 4 últimos desse novo estúdio, depois que a Toei começou a receber muitas críticas por causa do One Piece na época do Dress Rosa. Exatamente, e o Dragon Ball Super, né? E o Dragon Ball Super, que a Toei expandiu os estúdios de animação dela. E eu acho que aí, se a gente fosse escolher um anime pra rivalizar com Solo Leveling e aumentar essa quantidade de fãs para as obras coreanas, eu acho que o Gosu, ele tem... Rider King. Não. Pode ser. Mas a gente pode depois trazer uns manhwas que são muito parecidos com o Solo Leveling, porque, cara... Não, mas esse aí não é parecido. Esse aí, cara, foi irmãos separados na maternidade, cara. Ele é muito cara. especial, cara. Ele lembra mais como se fosse um precursor dessa onda One Punch Man na Coreia. Foi. Apesar de que eu também não posso falar que é, com certeza, porque não dá pra saber. Mas o mangá inicial, né, que ele tem
Sim. uma pré-história ali, que conta que é outro mangá, mas... O meu preferido de todos que a gente falou, com certeza é o Gosu, porque, cara, é incrível. O Gosu, ele ficou marcado Ele é pra caramba. marcado, é incrível. Hoje, pra mim, é o Latina, porque eu tô muito nele, assim. Eu acabei de terminar, tô no A arco Latina, final. Latina também é muito bom também. E tá difícil de... E o Tomb Raider King, infelizmente, eu sou um verme que vou atrás desses negócios Eu e agora eu tô viciado nessa porcaria, mesmo sendo um clone. Mesmo um sendo um programa. clone de Solo Leveling, é isso. Assim que animar, a gente vem com tudo de volta. Né? Ou assim que a gente lê tudo, a gente volta. Mas é isso, o Última Matéria vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, então não deixe de acompanhar a gente aqui no mesmo canal sempre. Até mais.